Oi, gente, sejam muito bem-vindos a mais uma aula da disciplina de instalações hidrossanitárias. Na aula de hoje, nós vamos discutir um pouco sobre a leitura de projetos hidráulicos, tá? Então, eu vou trazer aqui alguns projetos que a gente tem disponível, projetos bem bacanas de instalações hidráulicas, e a gente vai fazer uma leitura, vai entender o que é as nuances do projeto, como é que faz a simbologia, tudo para que possa ajudá-los a desenvolver o projeto de vocês. Então, sem muitas delongas, eu trago aqui um primeiro projeto, perdão, é o projeto de se eu não me engano, é um vestiário no padrão do Ministério da Educação, né, no FNDE. E esse daqui é uma das pranchas do projeto, mas ela vai apontar tudo o que a gente precisa realmente entender. Olha só, o que a gente, de cara, a gente pode descrever que existe em um projeto hidráulico? A gente tem plantas baixas, como aqui a gente tem dois pavimentos. A gente tem um pavimento aqui térreo e tem um pavimento aqui acima da laje. Perfeito. A gente consegue descrever aqui os dois. Nós temos o carimbo padrão, nada novo, onde a gente vai ter as assinaturas e tudo. Temos aqui uma lista de materiais. Então, tudo que tiver nessa prancha de materiais para ser executado, ele está disponível aqui nessa lista. A gente vai dar uma discussão sobre ele. Temos também uma legenda, onde a gente consegue perceber, deixa eu começar a aproximar, onde a gente consegue perceber cada item, como é a simbologia e qual é a nomenclatura que recebe. A gente já discutiu isso em um outro momento, né? Então, CH indica um chuveiro, ADV um lavatório, etc. A gente também tem os tipos de registro. Então, a gente tem registro de gaveta, registro de vibração. Então, tudo que for item, pontos de utilização ou simbologias que a gente está aplicando no projeto, é interessante que a gente tenha na legenda a sua indicação. Perfeito. Eu quero que você já observe de cara também as escalas, para que a gente comece a se familiarizar. Então, como a gente está falando em planta baixa geralmente a gente trabalha com a escala 1:50 ou 1:100, depende do tamanho do nosso empreendimento. Aqui a gente está trabalhando com a escala 1:50. Sempre que a gente quer detalhar alguma coisa, mostrar especificações de um ponto específico, um detalhe, a gente trabalha com escalas menores. 1:10, 1:20, 1:25. Então, aqui a gente tem o detalhe isométrico na escala 1:25. Então, é mais um ponto relevante. Vamos começar uma discussão. Aqui você já percebe que isso aqui é um desenho isométrico, né? Então, a gente tem um isométrico aí de algum ambiente. Aqui um isométrico de um outro ambiente, vocês também conseguem perceber. E aqui um terceiro isométrico. Notem que cada isométrico tem a sua nomenclatura. Detalhe H2, H3 aqui em cima e H4 lá embaixo. Então, H2, H3 e H4 estão descritos aqui. Como é que a gente sabe de onde é que está vindo esse detalhe? Né? Esse detalhe está se referindo ao quê? Então, a gente vai ter a nossa planta baixa. Então, se a gente pensar aqui na planta do térreo, vocês percebem que a gente vai ter os isométricos H1, H3, H4, H2, H3, H4. Como do outro lado é simétrico, ele colocou H4.1, H3.1, H2.1. Tá? Porque se vocês notarem, são dois vestiários, um masculino e um feminino, então time A, time B, e eles são idênticos, então eles são espelhados. O que a gente começa a perceber também? O que a gente vê dentro dessa planta? Vocês estão percebendo aí onde são as prumadas de água, as colunas que descem com a água para alimentar aqueles ambientes. Aprumado, então coluna de distribuição, tem o mesmo significado. Então, notem, começando aqui pela esquerda, que a gente tem uma coluna de água fria, que ele chamou de coluna de água fria 4. Essa coluna ela vai ser executada com um diâmetro de 40 milímetros. Tubulação soldável. Se a gente for avançando aqui, a gente vai ter a coluna de água fria 1, tubulação de 50. Então, o tubo de queda aprumada, diâmetro de 50. Água fria 2, diâmetro de 32. E assim vocês vão observando. Eu vou com calma aqui, eu estou meio que parando o vídeo para que vocês também observem o mesmo que eu. Tá? Tentem entender as nuances do nosso projeto. Então, percebam que esses retângulos, eles indicam
onde está pegando aquele detalhe. Então, a gente vai ter o detalhe H3 pegando toda essa região. A gente consegue ter uma noção de onde fica a prumada de água, ou seja, a descida. Só que se a gente avançar um pouco, a gente descer para o desenho aqui da planta da laje, vocês vão perceber um desenho um pouquinho diferente. A gente já tem os pontos das prumadas. A prumada, observem a simbologia, né? Ela recebe essa simbologia aqui. Esse símbolo que vocês estão vendo, essa bola cortada, é o desenho de diâmetro, né? Então, diâmetro de 50 e tal. E vocês estão começando a observar que eu tenho linhas com um layer, né? Com uma linha mais forte. São exatamente as tubulações do meu barrilete. É a tubulação horizontal que sai da minha caixa d'água, do meu reservatório, e vai alimentar todas as prumadas. Esse é o meu barrilete. É esse desenho em cima da laje. Então, a gente consegue notar onde fica a caixa d'água, qual é o diâmetro dela, onde fica a tubulação de alimentação. Aí deixa eu tentar ir aproximando aqui. Perceba uma alimentação feita com um tubo de 25 milímetros, provavelmente já vindo da rede. A gente vai ter uma tubulação de limpeza também de 25 e o ladrão também de 25. Ele está colocando aqui os dois juntos, mas não é que é uma única tubulação, não. É porque está um em cima da outra. Tá? Não entendam isso como se fosse uma única tubulação. Na verdade, a gente vai ter aqui o quê? A gente vai ter o reservatório, a alimentação, aqui embaixo a limpeza, e do outro lado, ou do mesmo lado, perdão, cortou aqui a imagem, a gente vai ter o ladrão. O ladrão sempre fica abaixo da altura da alimentação. Para caso a boia falhe, né, a gente já discutiu isso em sala. Então percebam que as duas tubulações de entrada aqui, ou limpeza, são de 25. Perfeito. Aí a gente vai ter aqui, dentro do barrilete, dentro da caixa d'água, a gente vai fazer uma saída de 50 e outra de 50. Então notem que para ambos os lados, como eles são iguais, eu vou tentar focar com vocês para um lado, porque o outro lado vai ser exatamente simétrico. Então, focando aqui um lado da minha estrutura, eu saio com o barrilete com uma tubulação de 50 até aqui. Nesse ponto, eu desço ela até a minha prumada AF1 também com 50. Então, toda essa tubulação aqui é de 50 milímetros. Até esse ponto aqui. Perfeito. E eu vou fazendo algumas ramificações. Então, por exemplo, aqui eu vou precisar de um T redutor, porque vai ser um T que ele é 50, mas em determinado momento ele reduz para 40. Então, daqui a pouco eu vou tentar mostrar algumas imagens de um catálogo da TIG. Beleza, então eu desço aqui com de 40. Quando eu chego aqui próximo às duas colunas, né, ó, água fria 3 e A2, eu já vou descer o meu barrilete, ou seja, diminuir o diâmetro do barrilete para 32. Então aqui novamente eu vou ter um T redutor, só que é um redutor lateral, né? As duas laterais vão ser 32 e o do centro será de 40, que vão alimentar essas duas prumadas de água. A mesma coisa aqui, a gente vai ter um outro T, é um T redutor lateral para 40, e aí a gente vai alimentar essa coluna de água fria de 40. Então, essas são as nuances do nosso projeto. Isso aqui a gente já consegue descrever o nosso barrilete e conseguir executar toda a tubulação que vai ficar em cima da laje, tanto de um lado como do outro da minha edificação. Então, esses dois desenhos são cruciais para a gente fazer realmente desenvolver um projeto adequado e que seja execuível em instalações hidráulicas. Agora a gente pega aqui, ó, vamos pegar o H3. Como eu sei o detalhe, eu vou procurar ele. Está aqui o detalhe H3. Esse é o seu isométrico. Então, ó, eu não preciso mostrar o barrilete dentro do isométrico. Eu só mostro a partir da prumada. Está aqui a prumada, iniciando. Não sei se vocês conseguem observar. Pronto, agora melhorou. Observem, ó, o diâmetro da prumada, 32. Observe qual é o registro e vocês estão percebendo aí, H igual a 2,4. É a altura dele. Então, ele vai ser instalado a uma altura de 2,40 do piso acabado. Essa vai ser a altura do registro de gaveta, que é o nosso geral. Ele vai, tudo que tiver abaixo dele, se eu fechá-lo, vai ficar sem água. Notem o seguinte, eu vou daqui a pouco voltar a isso, mas percebam que a tubulação ela está em milímetros, 32 milímetros, e o registro aqui, se vocês notarem, é 1 polegada. Qual é a distinção? Em um dos materiais R2U que eu passei para vocês, eu discuti isso, que é o seguinte, tubulações soldáveis, aí deixa eu tentar mostrar aqui a imagem,
Tubulações saudáveis, elas são vendidas em milímetros. Tubulações roscáveis, elas são vendidas em polegadas. Então, esse registro que está sendo utilizado aqui, ele vai ter as suas conexões roscáveis e não saudáveis. Isso a gente já percebe devido ao seu diâmetro. Deixa eu ver aqui se eu consigo mostrar para vocês o material. Só um segundo. Um segundo, estou terminando aqui, pronto, vou conseguir mostrar para vocês. Ó, é isso aqui que eu estou falando. Vocês estão percebendo aqui duas colorações, né? Uma tubulação marrom e uma tubulação branca. Eu peguei aqui no catálogo da TIG, mas poderia ser qualquer outro fabricante de instalações, vocês veriam algo bem semelhante a isso. E eu não sei se vocês conseguem notar pela imagem, tá? Mas essa tubulação marrom, ela é saudável. Ela simplesmente a gente passa uma cola na bolsa dela e conecta com o outro tubo. É assim que é feita a ligação. Na tubulação, na linha branca que vocês estão vendo, é a tubulação roscável. Essa tubulação a gente passa o da rosca e faz a conexão com roscável, como o próprio nome já diz. Ambas têm suas utilidades. Tá? Geralmente a gente utiliza a tubulação roscável quando eu preciso, por exemplo, desmontar a minha instalação, eu preciso que ela possa ser desmontável com facilidade, ou quando ela fica aparente. Então tem algumas vantagens dela quanto à linha marrom, quanto à linha saudável. Mas, a princípio, quero que vocês entendam o seguinte: a linha marrom, ou saudável, ela é vendida em milímetros, a linha roscável em polegadas. E a gente vai ter vários tipos de conexões que vão fazer essa diferença, que vão fazer a transferência de uma linha saudável para roscável, de roscável para saudável. Isso vai estar bem claro para a gente. Então, se a gente pegar aqui o nosso detalhe, o H3, e avaliar aqui a minha imagem, a gente percebe que a conexão desse registro de gaveta, ela é buscável. Então, eu vou ter que fazer aqui algum tipo de transformação. Né? Vou ter que utilizar alguma luva que transforma uma ligação roscável em soldável. Vamos pensar, já vamos olhar isso aqui. Eu estou aqui com o catálogo do fabricante. Esse é o catálogo técnico deles com quais são os materiais que eles vendem, qual é a bitola qual é o diâmetro da tubulação, quais são os acessórios. Então, dentro desses acessórios, a gente vai ter aqui esse equipamento. Adaptador soldável curto com bolsa e rosca para registro. Eu já disse tudo. Ele foi feito para ser utilizado em registros. Quando se faz necessário essa conversão, porque nem sempre se faz, geralmente se faz quando a gente vai utilizar um registro metálico. Aí a gente precisa fazer a substituição. Mas também existem registros, tanto de gaveta como de pressão, que é para o chuveiro, de plástico. E aí, geralmente, de plástico ele já vem com a linha roscável ou com a linha soldável. Então, não precisa de um adaptador. Mas, para esse caso aqui, a gente percebe que há necessidade. Eu, particularmente, recomendo a vocês utilizarem tá? Os conectores, os registros metálicos são mais seguros, assim, eles duram mais tempo, melhor falar assim. Então, o que a gente percebe aqui? Esse adaptador, ele tem algumas características. Deixa eu ver se eu consigo escrever aqui na tela para que todos consigam acompanhar. Olhem a sua nomenclatura. Ele faz a conversão de um tubo de 20 para um tubo de meia. Então, ele faz a correlação entre o tubo de 20 saudável e o tubo de meia buscável. Na sequência, 25 para 3/4, 32 para 1. Eu estou mudando o diâmetro? Estou não. Eu estou mudando o tipo de ligação. De saudável para roscável. Então, eis aqui o nosso primeiro equipamento, o primeiro adaptador que vai ser necessário ser instalado aqui. Obrigatoriamente eu vou ter que ter ele aqui, na minha ligação. A mesma coisa aqui embaixo, só que aqui embaixo a gente vai utilizar uma luva. Deixa eu ver se eu acho ela aqui. Não é nada de outro mundo, tá? Mas a gente precisa entender um pouco esses conceitos. A gente tem esse aqui, ó.
luva soldável com bucha de latão. Ou a luva de baixo aqui que também me atenderia. Tá? Esses dois equipamentos aqui vão fazer a conversão do outro lado. Por quê? Na parte de cima, nessa parte de cima aqui, do meu registro, eu vou ter que conectar a rosca dentro do registro. Na parte de baixo é o inverso. O registro vai receber a rosca. Então, aí, eis a nossa diferenciação aqui. Eis por que a gente utiliza itens diferentes. Aí a gente olha a mesma coisa. Aqui a gente vai ter eles de 20 para meia, de 25 para 3/4, de 25 para meio, como é o caso aqui de baixo. 25 para 3/4, 32 para 1. Então, eu vou ter uma série de acessórios que podem ser utilizados. Para o nosso exemplo aqui, ó, eu tenho um tubo de 32 e um registro de 1. Então, está aqui ele. Eu vou utilizar 32 para 1. Se quiser usar a luva soldável com rosca, ok. Se quiser usar a luva soldável com bucha de latão, melhor ainda. Porque aí você não corre o risco de quebrar a ligação ao acochar demais. Esse é um problema da luva soldável com rosca. A gente vai acochar e aí se a gente aplicar uma pressão maior do que ele aguenta, ele vai se rachar, ele vai quebrar. Então, pode sofrer uma patologia mais à frente na sua instalação. Particularmente, dê preferência ao com bucha de latão, ele vai lhe dar mais segurança na instalação. Beleza, aí vamos avançar no nosso desenho. Deixa eu tirar aqui no meio, pronto. E vamos seguir aqui com a nossa instalação. A gente desceu aqui a tubulação 32 e percebam, aqui vai haver uma variação. Ó. Eu tenho um tubo de 32 e ele vai passar para 25. A minha plumada é 32, mas quando ele chegou no ramal, eu vou utilizar 25. Então, e percebam que aqui é uma curva, né? Eu preciso fazer essa curva reduzindo. Observem atentamente como é que se desenha isso. Como é que se desenha essa curva. Deixa eu ver se tem um desenho que fique melhor na imagem. Eu já discuti outros desenhos com vocês, tá? Acho que não. A princípio, acho que esse aqui é o que está representando melhor. Observem como é o desenho desse joelho com redução. Sempre que houver uma redução, você vai ver esse símbolo aí. Vai ser um triângulo um pouco maior. Vai ser esse triângulozinho aí que apareceu. Ele é ligeiramente maior do que os demais. Ele vai me dar aí uma indicação que ali eu vou ter uma redução. Vamos olhar novamente o catálogo, né? Vamos procurar essa redução. Então, a gente vai ter aqui vários itens. Está um pouquinho para cima. É sempre bom a gente fazer projeto olhando para isso aqui. Porque a gente sabe exatamente o que é que o meu fabricante, o meu fornecedor tem a fornecer. Porque às vezes, imagina, eu tenho aqui a plumada de 1 1/4 e um ramal de 20. Ou seja, eu tenho a plumada de 40 para um ramal de 20. Será que existe uma junção, um joelho, aliás, um joelho de redução que atenda isso? Aí a gente vai ter aqui. Esse joelho de redução da Tigre, eu tenho ele de 25 para 20 ou de 32 para 25. Eu não tenho, por exemplo, de 40 para 20. Mas e se eu precisar fazer isso? Aí você vai ter que fazer adaptador. Você vai ter que usar uma luva para depois usar o joelho. Vai fazer é 40 para 25, então vai usar um joelho de 40 para 32, um joelho não, uma luva de 40 para 32, aqui ela, luva de redução, a gente vai pegar essa daqui, vou tentar ir desenhando aqui, ó. A gente vai ter que ter essa redução, olhem o desenho como ela é, pronto, reduzir para 32, depois de reduzir eu vou voltar e vou usar o joelho. Aí o joelho agora vai ser de 32 para 25. Como aqui a gente não precisa disso, porque já é 32 para 25, está aqui o nosso item. Eu vou usar um joelho 32 para 25. Nas próximas semanas, nós vamos discutir sobre perda de carga. E a gente vai perceber que joelhos, principalmente com redução, sofrem muita perda de carga. Então, sempre que possível, procurem, ao invés de usar joelhos, usarem curvas, como essas aqui, ó. Tentem usar curvas. Aí, claro, pode não existir a curva com redução.
Aí você tem que avaliar o que é melhor em termos de perda de carga. Aí vai ser uma outra discussão que a gente vai ter mais à frente. Vamos continuar aqui. Em todas essas derivações, a gente tem aqui o tubo de 25, ele vai fazer uma derivação. Que item a gente usa aí? A gente usa o T, né? Então, a gente vai ter aqui, ó. Então, deixa eu mais para baixo. A gente vai ter aqui o nosso famoso T. Eu tenho ele com T de redução, assim como eu tenho ele com o T comum. Ou seja, as três saídas dele são idênticas, né? Que é o caso aqui desse nosso desenho. Como aqui vocês percebem? Eu tenho o tubo de 25 e a descida também é de 25. Então, é ele que eu vou usar. De quanto? De 25. Então, eu já tenho ele aqui. Vai ser um tubo, um T soldável de 25. E percebam que quando eu chego no ponto de utilização, por exemplo, lavatório. Olha só, é um lavatório de 25 para meia. Por quê, gente? Se vocês olharem, todo lavatório que você compra, ele é roscado. Não sei, eu acho que a minha tela aqui fugiu. Deixa eu só voltar ela aqui, só um segundo. Ou não. Não, perdão, ela continua aqui. Então, notem que quando eu vou ligar um lavatório, uma pia, um chuveiro, ele é roscado. Então, por mais que a situação seja saudável, quando ele chegar na ponta, eu preciso fazer essa transferência. Eu preciso transformar a ligação que antes era roscado em soldável. Para isso, a gente vai ter os joelhos. Né? A gente vai ter aqui o joelho, ó. Por exemplo, esse joelho 90 graus, soldável com bucho de latão. Quais são os diantes dele? Ele vai ter de 20 para meia, 25 para 3 quartos, ele vai ter o de 25 para meia e o de 32 para 3 quartos. Então, a gente escolhe qual é deles. Aqui está fácil, né? Como eu tenho ali de 25 para meia, eu vou utilizar esse aqui. 25 para meia. Preciso realmente usar um de bucha de latão? Depende. Depende da utilização daquele ponto. Se for um ponto onde eu tenho ali uma movimentação grande no equipamento, por exemplo, um lavatório. No lavatório, você vai ficar ali acionando e desligando aquele lavatório, aquela torneira, com uma certa frequência. Então, busque adotar joelhos com bucha de latão. Eles são mais resistentes. Agora, eu tenho um ponto ali que não vai ter essa movimentação toda. Raramente vai ser usado, não tem movimentação. Aí a gente pode pensar em um joelho de 90 graus soldado com bucha. Porque, naturalmente, com o movimento, imagine você pegando aqui, instalando uma torneira e jogando força em cima dela para poder ligar. Que a gente vai ligar, a gente joga com certa força. Pode ser que aqui no meio ela se rompa. E aí, a kombucha do latão ela tem uma maior resistência. Então, dê preferência a ela. Ela é mais cara, óbvio, né? Tudo que é melhor, geralmente, é mais caro. Então, olha só. A gente consegue olhar para um isométrico como esse e ver diversos itens sendo utilizados. A gente vê a tubulação soldável de 32, 25. A gente vê um registro de gaveta. Para fazer o registro de gaveta, eu preciso ter um adaptador aqui em cima. Eu preciso ter uma luva na parte de baixo. Aqui eu preciso ter o quê? Um joelho com redução para fazer essa diferença, mudança. Nesses pontos aqui de derivação, eu preciso ter um T, só que sem redução. Então, a gente está começando a ver que existem diversos pontos aí, diversos itens a serem analisados. Outras observações que a gente tira da figura, por exemplo, a altura de cada um dos lavatórios. Ao invés de... Eu vejo muito projeto que o pessoal faz as cotas aqui na lateral. É muito mais interessante, ou é uma forma, né, interessante de apresentar isso aqui. Colocar qual é a altura diretamente no ponto. Pode ser interessante. Então, só com esse detalhe aqui, a gente já consegue executar os lavatórios da nossa planta baixa. Como é que é limitado esses 3 lavatórios? Vamos olhar o H2? Não é só o H2, ele é um pouquinho maior. Notem que a gente tem uma tomada aqui de água fria só para alimentar um bebedouro e uma torneira de jardim. Então, deixa eu aproximar aqui.
Estou saindo aprumada com um tubo de 40, um registro de 1 e 1/4, vai seguir aquele mesmo princípio que a gente discutiu agora há pouco. Eu tenho que ter o adaptador e a luva. Aqui embaixo, ó, na hora que ele já faz esse movimento aqui, ele já está colocando um ponto de utilização de meia. Aliás, de 20 para meia. Então, a gente também vai ter que buscar como é que se faz uma ligação como essa. Provavelmente aqui foi um equívoco do projeto. Provavelmente eu preciso dar um espaçamento um pouquinho, porque eu não vou conseguir fazer isso exatamente na curva. Ou pelo menos não com o menor número possível de equipamentos. Mas já notem, eu preciso fazer a diminuição. Aqui de 40, ele já está reduzindo para cá. Ele está reduzindo para 25, ou pelo menos eu suponho que seja 25. Por que eu suponho? Porque ele não está representado aqui. Ó. Isso aqui é um pequeno errozinho, um esquecimento do projeto. Esqueceu de colocar aqui qual é o diâmetro da minha tubulação. Mas a gente consegue perceber qual é a altura aqui dos pontos, qual é a altura aqui do lavatório, enfim. A gente vai ter aqui algumas informações. Vamos aqui para a parte do chuveiro. Deixa eu tentar pegar um outro aqui, deixa eu ver esse outro. Talvez esse aqui tá mais interessante. O H3. Para interpretar. Ele lá está muito cheio, muito bagunçado. Olha só. Temos a plumagem de água fria, o registro geral de 3/4. Ele continuou com tudo 32, ó, durante todo o ramal. Mas como os subramais dos chuveiros é de 25, eu vou precisar ter aquele joelho redutor. Melhor, né? Na verdade, aqui é um T com redução. Vamos olhar aqui se a gente tem no catálogo, né? A gente volta para o catálogo. Aqui, T redução soldado. Aí a gente vai ter ele de 20 para 25, de 32 para 25. Opa, é isso aí. 32 para 25. 32 para 25. Assim que ele sobe, ó, ele já vai para um registro de pressão. Qual é a altura? 1,30 m. Qual é o diâmetro? Ele vai entrar com um tubo de 25, mas as roscas, né, do equipamento vão ser de 3/4. Então, aqui é mesmo assim, tem que usar um adaptador e uma luva para fazer a conversão. Chegou lá em cima, ele vai usar um joelho para fazer essa variação de 25 para meia, que é exatamente o ponto onde depois vai vir o chuveiro. Pode ser um chuveiro de plástico, pode ser um chuveiro de metal, não importa. A gente está falando aqui das tubulações. Então, provavelmente aqui nesse ponto vai ser utilizado esse joelho de 90 graus com busta dilatada. A mesma coisa aí para os outros chuveiros. Então, esse é o nosso esquema. Isso é um isométrico. Olhem atentamente. Percebam o que a gente descreve no isométrico. Eu estou pouco me interessando sobre as paredes. Então, todas as paredes eu tenho um layer bem fino. É somente para ter uma indicação ali de posição, mas o que me interessa mesmo, que eu tenho que deixar bem fixado com todas as informações possíveis, é a minha tubulação. Tem um negócio legal aqui para a gente discutir no H2. Por que fazer isso? Né? Por que sair com uma tomada aqui, alimentar esses locais e sair com outra tomada aqui? Por que não pega e simplesmente passa aqui por todas as paredes? Porque fazer esse esquema passando por várias paredes dá interferência nos outros sistemas da nidificação. Pode ser no sistema de esquadrias, pode ser nas quadrilhas de edificação, que eu precisaria passar no meio de uma esquadrilha, não tem sentido. Pode ser que eu precisaria cortar aí um pilar, passar por dentro de um pilar, então desviar de um pilar, enfim. Eu posso ter incompatibilidades de projeto. Então, uma recomendação que eu posso dar a vocês é utilizem mais tomadas do que tubulação horizontal. Se precisar, para o mesmo ambiente, utilize mais uma tomada, mas que garanta que você não gere incompatibilidades com outros projetos. Tá? Então, aqui a gente vai ter isso. Observem aqui a tubulação desse nosso banheiro. Por que eu falei confuso? Particularmente, eu teria feito esse isométrico com outro ângulo, com uma outra visão, sei lá, uma visão vindo do outro lado aqui. Talvez ficasse mais legal. Mas beleza, o que a gente percebe? A água está vindo lá da tomada, é uma tubulação de 50. Então, todo o ramal aqui até esse ponto é de 50, daqui para frente ele fez com 40, daqui ele reduziu para 25. Então, todo o chuveiro aqui
ele fez com 25. E aí os esquemas a gente tem, ó, a gente vai ter joelho daqui de 25, joelho de 25, joelho de 25, o registro de 3/4, então a gente vai ter que fazer aquela alteração. A gente vai ter aqui, lá do outro lado, né? A gente está vindo com o de 50, aqui ele reduziu para 40 e aqui ele vai reduzir para 25. A gente vai ter que usar o que nesse ponto? Aqui a gente vai ter que usar um T com redução de 40 para 25. Será que existe? A gente vai ter que pegar aqui. Por que eu falo assim, será que existe? Porque acontece, tá? A gente pegar um projeto onde se criou-se uma situação onde não existe uma conexão fácil. Aqui tem, né? 40 para 25, ó. Aqui é 40 para 25. Então tá fácil aí de resolver o nosso problema. Aqui a gente vai ter outro joelho, um joelhozinho de 25. E lá no final, novamente, um joelho com bucha de latão para receber o lavatório. A mesma coisa aqui a gente vai ter para os vasos sanitários. Então, vocês já estão começando a pegar o jeito aqui sobre como é que se faz, como é que se lê, como é que se elabora um projeto hidrossanitário. Todas essas peças que eu estou comentando aqui com vocês, a legenda facilita, que a gente consegue saber o que é cada uma, o que é os pontos, e os materiais. Aqui a gente vai ter toda a nossa lista de materiais. Aí vai muito de cada um, tá? De cada projetista, de cada software que foi usado. Isso aqui eu posso chutar e dizer que ele foi feito provavelmente no Hydrus ou no KeyBuilder, no PowerKey. Tá? Um é a evolução do outro. O que a gente tem aqui? Ele vai me dizer quais são os aparelhos. Eu vou precisar de 2 peças de torneira de jardim, de 25 também. Eu vou precisar de 8 chuveiros e 25 torneios lavatórios, de 6 vasos sanitários com válvula de escape. Então, tem aqui a descrição dos itens dos aparelhos. Assim como ele também me descreve os metais. Quantos registros de gaveta? Vai ser 1 3/4 e um de 1,5, né? Registro de gaveta com canopla clamada. Mesma coisa, a gente vai ter aqui as quantidades de cada um. Aí, isso daí, a gente conseguir destrinchar alguns deles só olhando para o nosso isomérico. Lembra dos adaptadores que a gente precisa usar? Tá aqui, ó. Adaptador soldável com bolsa. Eu vou precisar de 4, de 40 para 1/4, 12 de 25 para 3/4, etc. Bucha de redução. A gente também vai ter a bucha de redução de 50 para 40. Percebam, presta atenção. Essa bucha de redução é totalmente saudável. É simplesmente ela vai substituir de 50 para 40. Não está trocando o tipo de tubulação. Joelhos. A gente vai ter joelhos de 25, de 32, de 50. Os tubos, ele também me dá aqui, ó. Quantos metros de tubo eu preciso? Eu preciso de 42 metros de tubo de 25, preciso de 30 metros de tubo de 40, etc. E tal. Como é que a gente compra esse material? A gente tem que saber o nosso fabricante. Usualmente, os fabricantes eles vendem as peças em perfis, em barras. Por exemplo, os tubos soldáveis, a Tigre vende em 3 metros ou com 6 metros. E aí você decide qual deles vai ser utilizado. Qual é a quantidade que você precisa no final, e a partir dessa quantidade você decide quantos tubos de 6 metros, quantos tubos de 3 metros vão ter que ser adquiridos para fazer essa nossa instalação. Eu vou pegar aqui um outro projeto que eu também acho bem interessante para a gente discutir. Que é o seguinte, isso aqui eu peguei, na verdade, eu fiz um apanhado na internet, tá? São projetos aí que estão em domínio, porque estão disponíveis para download. Então, aqui tem um projeto executivo da Unirio, a Universidade do Apertar. Tá, o que a gente percebe aqui? O mesmo esquema. A gente vai ter, deixa eu tentar aqui aproximar. A gente vai ter uma planta, onde ela vai dizer onde é que estão as tubulações aqui, onde é que estão as linhas prumadas, qual é o diâmetro, a posição. E os detalhes, ó, H4, H3, 7, 8, todos os detalhes isométricos vão estar aí. Eu, particularmente, gosto muito dessa maneira, onde o retângulo do isométrico ele fica rachurado. É só um detalhe. E aí aqui a gente tem a principal informação, que é onde é que está a minha bendita plumada nesse isométrico.
E a gente vai ter o mesmo esquema. Esse aqui eu gostei e quis apresentar para vocês, porque ele tem um detalhe aqui bem legal, que é o seguinte. Olha a diferença desse daqui para aquele outro, né? Aqui o detalhe que eu gostei bastante, quero utilizar com vocês, é o seguinte. Para cada isométrico, ele criou uma lista de materiais. Lembra, no projeto anterior, eu tinha uma lista de materiais para o projeto inteiro, para aquela prancha inteira. Aqui não. Cada isométrico foi criado uma lista separada. Então, facilmente eu consigo saber quais são os materiais que estão sendo usados aqui. Então, o que a gente tem? A gente tem uma plumada de água em tubo de 25. O seu subramal aqui, o ramal, também vai ser de 25, né? Ele colocou as cotas, sempre em relação ao piso acabado. Temos um registro de 3/4 e temos aqui o nosso ponto de utilização, que é uma pia. Olhem para a lista de materiais e avalie se vocês conseguem descrever cada item que vai ser usado aonde. A torneira da pia já está definido. O registro, a gente já está vendo na imagem. A gente tem ali, ó, adaptador soldável curto com bolsa rosca para registro. Está aqui, ó. Eu vou ter que usar no registro. E ela. Aí lá na frente eu vou ter que também usar um joelho soldável de 25. Está aqui, ó, o joelho. Depois eu vou precisar usar uma luva de 25. Aonde? Aqui, ó. A luva de 25. Lembra? A gente usa um adaptador soldável em cima, uma luva embaixo. Então tá aí. Ah, eu vou usar tubo de 25. Quantos metros de tubo? O melhor, ele colocou aqui 4 metros de tubo. Então tá tudo It's 6 o'clock. de forma fácil. Ah, e aqui, aqui na pia, o que eu vou usar? Ah, vou usar um joelho de 90 com bucha de latão. Tá ali, ó. Joelho com bucha de latão. Então, cada um dos itens está descrito aqui na imagem. Vocês conseguem agora observar um isométrico e saber o que é cada um dos itens dentro da minha lista de materiais. Vamos praticar isso? Vamos pegar um outro isométrico aqui. Eu não vou pegar um grandão, porque senão a gente vai passar muito tempo olhando. Mas, se vocês quiserem, eu passo esses projetos para vocês analisarem com bastante calma, olharem cada isométrico, tomarem como referência. Né? Então, eu posso passar esse material para vocês também. Deixa eu pegar aqui um mais simples, sei lá. Mais simples que eu digo é que ele tenha menos itens. Pronto. Ignorem as cotas, porque não é o nosso objetivo. Isso aí a gente viu na última aula. E olhem para a tubulação. Minha plumada de água, diâmetro de 40. E percebam que essa edificação, ela tem vários pavimentos. Tá? Então, a plumada de água que vocês estão vendo aqui, ela tem início e ela continua. Ela vai seguir aí para o meu outro pavimento. Qual é a altura que eu fiz a derivação? Ah, do piso acabado, 2,70 m. Então, eu fiz a derivação. Aqui começa o meu ramal. O ramal vai ser de quanto? 32. Então, de cara, ó, 40 para 32. Eu vou ter que usar um T redutor. Olha na planilha de lista de materiais se não tem esse item. É o último. Ó. T de redução 90 saudável. De 40 para 32. Está ali o item. É isso aqui. Beleza. Aqui do lado, a gente vai ter um outro item, que é o quê? Um joelho de 32. Pode ter a tabela, você vai ter esse item. Um joelho de 32. O que é? Joelho 32. Deixa eu... Joguei mesmo em cima. Foi lá. Vamos avançar. A gente vai ter um registro. Aqui saiu um pouquinho do desenho, né? Mas isso aqui, ó. Registro de 1 polegada. A gente vai ter o registro ali. Lá em cima você vai ter o registro. Né? É o segundo item da nossa lista. Pode avançar. Aí continua tudo de 32. Aqui ele vai mudar. Ó. Ele vai agora para 25. Então aqui novamente eu vou ter que ter um joelho redutor. Então, tá ali. Olha na lista. Joelho de redução 90 saudável. De 32 para 25. Uma peça. Aí a gente avança aqui com todo esse ramal de 25. E em cada um desses pontos aqui, a gente vai ter uma derivação. O que a gente está fazendo essa derivação? A gente está alimentando vaso sanitário com tubulação de 3/4. Então, eu vou ter que converter de 25 para 3/4. Aí a gente vai calcular ali. Será que a gente acha? Deixa eu ver. Primeiro a gente tem que achar o T.
Cadê? Ó, T de redução. Não, mas eu só estou vendo um T de redução. Não sei cadê o T de redução desse item aqui. Particularmente eu não estou vendo aqui na tabela. Eu estou vendo os tubos, eu estou vendo a luva, um joelho de redução, joelho de 90 graus, adaptador, é tudo para o registro. Eu estou vendo o joelho de redução soldável com rosca de 25 para meia. Não sei onde é que está esse item na minha lista. Então pode ser que ali tenha tido algum equívoco na minha lista de materiais. Na hora de fabricar. Muito provavelmente, aí eu vou dar um chute aqui, e esse item aqui, ó, não seria um joelho de redução. Seria um T de redução de 25 para 3/4, já que aqui é 3/4. Nem sei se existe, aqui existe, vamos olhar aqui na tabela. A gente procura na tabela, vou procurar aqui os T's. Ó, eu tenho um T de redução soldável. Aí na ponta eu tenho que usar um adaptador de soldável para roscar. Aí eu consigo fazer de 25 para 3/4. Deixa eu ver se a gente tem aqui. Ah, tem sim, tá aqui, bucha de latão. Eu tenho 25 para meia e 25 para 3/4. Então, exatamente o item que a gente precisa, de 25 para 3/4. Qual é o item que está aqui? Ó? Aqui entra a tubulação soldável, passa a tubulação soldável, mas essa daqui vai ser uma tubulação roscável, exatamente para receber o meu vaso sanitário. Então, muito provavelmente aí, eu acredito que esse item aqui, ele tem escrito errado. Pode ter copiado de uma outra tabela, alguma coisa do tipo, e colocou ali joelho de redução, quando na verdade é um T soldável com bucha de latão na bolsa central. Tentem sempre usar o nome correto. O nome correto é exatamente esse aí que vocês estão vendo na tela. T soldável com bucha de latão na bolsa central. E aí vocês colocam. Qual é o diâmetro dela? É uma de 25 vezes 3/4. Pronto. Essa é a descrição do meu item aqui para instalação. Tá, então, a gente já começa a perceber, ó, naturalmente a gente vê um ou outro erro desse. Por isso que é importante a gente estar tendo esse momento, porque a gente não pode pegar um projeto, olhar para a sua lista de materiais e dizer, pronto, está correto. É só comprar esse material que dá certo. Porque a gente percebeu que se eu comprasse esse material, esse joelho aqui não ia ter serventia, porque não é o uso para eles. Na verdade, a gente até tem um, que é esse daqui, ó. Aqui a gente ia precisar, né, de um joelho de 25 para 3/4. Observe o desenho que ele é 3/4 e não de meio. Aqui sim, mas nesses dois aqui, esse ponto e esse, seriam T's de redução. Aliás, T's com bucha de latão, né? T soldado com bucha de latão no central. Perfeito. Quer olhar outro? Aí a gente pode ficar brincando aqui um dia inteiro, olhando esses usos isométricos e analisando a sua lista de materiais. Pode um ou outro ter um erro, perfeito, nada, nenhum problema, mas a gente tem que entender como é que é feita essa ligação. E esse é o objetivo da nossa aula, conhecer os materiais. Essa lista aqui, esse material, esse catálogo, eu vou passar para vocês. Então, conheçam, peguem isso aqui, baixem, vá olhando quando estiver fazendo o projeto para vocês realmente entenderem que itens eu devo usar e aonde eu tenho que usar cada um deles. Tá? Usem esse critério. E aí, eu tenho aqui mais uma observação que é a seguinte. O próprio catálogo da Tigre, eu gosto muito desses catálogos que eles fornecem. Deixa eu até tirar aqui e deixar uma linguagem melhor. Pronto. Que é o seguinte, como é que se liga um chuveiro, segundo a Tigre? Bem, a Tigre usa, só de cara, tá? O registro próprio dela. É um registro de plástico soldável. Ou seja, ele não precisa de adaptadores. Então, observe a nossa imagem. A água ela entra aqui no ponto 5, no nosso joelho, sobe pelo tubo, um tubo soldável, ele chama aqui até de tubo soldável marrom. E ele deu aqui o diâmetro de 25, mas pode ser que você precise usar outro. É comum realmente a gente trabalhar com esse, mas pode ser necessário um outro uso. Beleza. Eu tenho um tubo, eu passo pelo registro de chuveiro. A Tigre chama de registro de chuveiro.
O nome técnico é registro de pressão. Beleza. Aí lá na ponta, ó, quando vai chegar para o chuveiro, a gente tem que fazer uma curva saindo da tubulação da parede. É aqui que entra o nosso joelho. Então aqui a gente tem um joelho 90 graus soldável com bucha de latão, ó, fazendo a conversão de 25 para meio. E aí a gente instala o chuveiro. Pode ser um chuveiro elétrico, pode ser um chuveiro comum, pode ser de plástico, pode ser de metal, não importa. A ligação é essa. Na próxima unidade, a gente vai ver também a ligação de esgoto. Aí é conversa para outro momento. Outro tipo de ligação, olhem só para cá. A gente tem agora a ligação de um lavatório com sifão. O sifão que ele fala é isso aqui, né? É a parte de esgoto. Então, esquece tudo isso aqui. Mas olha para a parte hidráulica. A gente vai ter o tubo de PVC, pode ser soldável, né? O caso mais comum, que vai ficar dentro da parede, a gente coloca geralmente soldável. E aqui a gente já coloca, ó, um T. Que T é esse? Vamos lá, o 8. Um T não, perdão, um joelho. Joelho 90 graus, soldável e com rosca de 25 para meia. Vocês perceberam que não tem o nome latão, bucha de latão? Por quê? Pessoal, não há, por mais que você ligue o seu lavatório aqui, desligue, fique acionando e desligando essa água, você não está causando um impacto aqui no seu joelho. Esse joelho aqui ele não está sofrendo impacto como sofreria, eu não trouxe a imagem, se a torneira tivesse ligada diretamente nele. Porque imagina o seguinte, você tem aqui o tubo, aí você jogou o joelho e colocou a torneira. Você fica jogando força em cima da torneira para acionar ela. Essa força pode danificar o joelho. Por isso que a gente utiliza bucha de latão. Como aqui não tem isso, na verdade aqui a gente está usando um engate flexível, um tubozinho como se fosse uma mangueira. É bem comum a gente ver ela também. Além desse ponto, a gente vê ela no vaso sanitário. Então vocês vão ver bastante. Da tubulação da parede vai sair um engate para ligar o vaso, para ligar na caixa de descarga. Pronto. Esse tipo aqui de ligação, eu não preciso da bucha de latão, porque o impacto, né, a utilização dele vai ser menor. Aí a gente utiliza o joelho comum. O joelho comum nada mais é do que... Deixa eu trazer a imagem de novo, né? Eu acho que é sempre válido a gente pensar no que a gente está discutindo com imagens. Então, eis aqui os dois. Ó. Perceba que ambos, nessa imagem do lado, eles possuem a rosca. Uma é com bucha de latão, a outra é uma rosca diretamente no tubo. O de cima ele é bem mais resistente. Então, se tem impacto, coloca o de cima. Se não tem impacto, pode colocar essa tubulação de baixo. Observe o diâmetro de ambos. Ó. São iguais. Eu tenho 20 para meia, 25 para 3 quartos, 25 para meia, 32 para 3 quartos. Então, é o mesmo diâmetro. Só muda realmente onde utilizar um, onde utilizar o outro. E é interessante que a gente tenha essa noção. Sempre que eu vou usar um engate flexível, eu posso trabalhar sem a bucha de latão. Quando não tem, é interessante trabalhar com a bucha. Lavatório. O lavatório, pessoal, a gente coloca a bucha. Sabe por quê? Porque a gente corre o risco do cliente querer colocar um chuveiro elétrico. E chuveiro elétrico, geralmente a gente liga ele mexendo aqui no equipamento. Esse movimento que a gente faz no equipamento pode fazer com que eu crie ali uma força, né? Ou jogue lá um peso, e esse peso vai tentar danificar aqui o meu joelho. Então, é interessante que eu tenha nessa situação a bucha de latão. Não, mas eu tenho garantia que no chuveiro vai ser um de plástico, não vai ter chuveiro elétrico. Aí eu fico calado você usar um joelho normal. Por quê? Porque não vai ter um impacto. Eu, particularmente, por mais que o meu cliente dissesse que nunca vai usar um chuveiro elétrico, eu colocaria de chuveiro elétrico, tá? Ou seja, a bucha de latão. Só por garantia. Para evitar aí qualquer problema posterior, eu garantiria ser feito dessa maneira. Mas, óbvio que a gente deixa para cada um aí a escolha sobre ele. Então, eu vou abrir um projeto para a gente ver, ou melhor, eu vou desenvolver aqui com vocês uma lista de materiais do nosso projeto. Enquanto isso, eu vou deixar nessa imagem para que vocês vão observando, né? E vão tentando ver as nuances, o que é que vocês veem aqui de diferente. Qualquer coisa, me pergunta, me procura para discutir qualquer um desses itens aí que vocês não entenderam dentro do isométrico.
Enquanto isso, deixa eu abrir aqui o projeto. Estou só carregando aqui, só um minutinho. Acabou que por algum motivo ele desligou aqui o AutoCAD. Deixa eu ligar ele aqui novamente. Mais um segundo, por favor. Terminei aqui. Vou só espelhar a minha tela. Vocês vão passar um segundo sem tela nenhuma. Eu vou espelhar agora o AutoCAD. Tá, perfeito. Pessoal, esse é o nosso projeto Minha Casa Minha Vida. E já foi discutido com vocês. Já coloquei aqui onde é que vão ficar as colunas de água, né, e tal. Eu não coloquei o dia da tubulação, mas na verdade a gente já definiu de 20. Óbvio que esses valores aqui eles vão ser mudados em algum momento. Por quê? Porque provavelmente essa tubulação não vai passar no aspecto de pressão. Então, quando a gente discutir pressão e calcular as pressões atuando aqui, esses diâmetros de 20 provavelmente vão ser alterados. Mas, por enquanto, deixa como está. Então, a gente até poderia colocar aqui, né? Ao invés dessa interrogação, colocar os 20. Na planta de cobertura, ou na planta de laje, que eu até poderia usar essa daqui como planta de laje, a gente tem que indicar como é que vai ser essa tubulação. Como é que vai ser essa tubulação de água fria? Então, eu vou pegar aqui, ó, tomar a liberdade, colocar, eu vou sair com um tubo daqui, ligar na minha caixa d'água. Beleza? Tá tudo em cima da laje. E daqui eu vou sair com outra do outro lado para ligar a água fria que vai alimentar ali a lavanderia, né? E a cozinha. Deixa eu colocar isso para cá. E esse desenho para cá. Pronto. Aqui a gente já tem aí qual é o meu barrilete. A gente dimensionou? Ainda não. Mas segue o mesmo princípio que a gente viu. Utiliza os métodos ou do consumo máximo possível ou do consumo máximo provável. Avalie qual é o peso que está passando dentro desse tubo. É tudo que alimenta esses cantos aqui. Então, qual é o diâmetro? É tanto. Não, está aí o dimensionamento desse barrilete. A mesma coisa do outro lado. A mesma coisa. Tá? Praticamente eu não gosto disso daqui, porque eu fico com 2 registros, né, na caixa d'água. Eu prefiro quando a gente coloca apenas um. Então, poderia ser a situação de, ao invés de fazer isso aqui, eu pegar essa tubulação aqui da parede, já que está em cima da laje, e fazer algo nesse sentido. Passar aqui, e daqui eu fazer uma ligação 90 graus, pronto, aqui, com o da caixa d'água, com esse barrilete da caixa d'água. Poderia ser uma ideia. Tá? Fiquem à vontade para escolher essa ideia no projeto de vocês. Teria também uma tubulação de alimentação, né? Então o que vocês fazem aqui? Eu vou alimentar ela passando a água pelo lateral da casa. Pronto, aqui é a alimentação. Pode botar um texto em cima, né? É mais como vocês vão formatar. Ela é alimentação, alguma coisa nesse sentido. Pronto, beleza. Partindo aqui para o isométrico, vamos avaliar as peças, né? Eu não vou fazer uma tabela, mas vamos avaliar. A gente tem aqui, ó, uma tubulação de 20. Provavelmente ela vai ser mudada, mas a princípio a gente tem uma tubulação de 20. Deixa eu copiar ela aqui para cima. Beleza. Inclusive aqui o do chuveiro também é, né? Lembra, né? Esse desenho aqui a gente fez bem rápido em sala de aula, então ele está bem simples, né? Mas dá para a gente entender. Então, tem aqui uma tubulação de 20, vai passar por um registro geral. Se vai passar por um registro, precisa usar aqueles esquemas, né? Fazer um adaptador, colocar a luva, a não ser que você diga, não, vai ser um registro de gaveta, mas de plástico, então já soldável. E a Tigre vem, por exemplo, a Crona também, a Manta, aí tem cada fabricante tem os seus materiais. Beleza, então eu não preciso de um adaptador. Chegou aqui, eu vou ter que fazer um joelho, né? É redutor? Não, é não. Na verdade, aqui é só um joelhozinho simples, sem redução. É de 20 para 20.
Beleza. Aqui a gente vai ter que ter um T, né? Um T de 20 para 20 por enquanto. Então, mesma coisa. Vou botar aqui uma linha. Eu não estou mais fazendo no isométrico, tá? Só para ser rápido aqui no nosso vídeo, para não ficar tão extenso ou mais extenso do que já está. Mas aí a gente vai ter aqui, ó. Vocês têm condições totais de fazer isso com um acabamento muito mais legal do que eu estou fazendo, mas para que a gente tenha só uma ideia, aqui está válido. Então, a gente vai ter aqui um joelho não, desculpa, um T. Aqui eu vou ter outro T, outro T. Aqui na ponta, tem um joelho. E aí, esse joelho vai ser um bucho de latão ou não? Depende. Como é que é o lavatório? Eu vou alimentar o lavatório direto na parede ou vou botar um engate? Ah, não, vou botar um engate. Então, usa o joelho comum. Apenas que faz conversão, né, de soldável para roscado. Nas pontas aqui, também vou ter que usar joelhos. Sem bucha de latão, né? Que aí vai ser um para o soquete da bacia sanitária e outro para o boquete para o soquete ou engate da ducha higiênica, né? Então, tá aqui. E aí, ducha higiênica, será que eu preciso colocar com bucha de latão? Preciso. Por quê? Porque sempre que eu tenho ali uma ducha higiênica, eu vou ter um registro diretamente na conexão. Então, eu vou gerar ali um impacto, eu vou ficar utilizando aquela conexão, então eu preciso ter uma conexão com bucha de latão. Coisa que na bacia sanitária eu não preciso. Se a gente avançar aqui para o chuveiro agora, tem um registro de pressão. Registro de pressão também existe, ele todo soldado, com tudo roscado, como os registros que precisam ter o adaptador e a luva para poderem funcionar. Mesmo esquema do registro de gaveta. Então, a gente vai ter um registro de pressão. Um detalhe sobre o registro de pressão, pessoal. A gente vai finalizando aqui. Ele tem sentido, tá? Sempre que vocês pegarem um registro, pegarem um físico, vocês vão ver que ele tem uma seta. A seta está sempre no sentido da água. Então, nesse caso aqui, a seta tem que estar apontando para cima, senão o registro ele vai funcionar inadequado. E lá em cima tem um chuveiro. Aqui no chuveiro, ó, eu preciso dizer qual é a conexão. Então, eu vou desenhar aqui. Ó. Vai ser algo nesse sentido. Pode que o desenho vai ser bem michuruca, mas só para que a gente entenda que eu tenho que ter aqui um desenho, pronto, um triângulozinho indicando aquele ponto, né? Ou seja, que vai ter uma mudança ali de material roscável para material soldável, aliás, soldável para roscável. De quanto? Ah, de 20 para meia. Perfeito, é isso. Esse é o esquema, esse é o material, isso aqui é o que eu precisava que vocês entendessem dentro de um projeto. Eu acho que a gente fez algumas leituras, a gente passou mais ou menos aqui 1 hora de conversa. Dá para você ter uma ideia bem interessante sobre os materiais utilizados. Peguem os catálogos da Tigre, de qualquer outro fabricante, e olhem eles, vejam quais são os itens. Tem itens lá que vocês vão perceber que são bem legais, são bem interessantes. Geralmente, vocês pegarem um catálogo legal, ele vai dar alguma indicação de onde é que você usa os itens. Então, tentem consumir esse material, tentem aprender essa parte prática, porque até com o momento de pandemia é difícil a gente fazer algum tipo de prática ou realmente ir para uma obra, ver isso aqui em essência. Óbvio que eu estou tentando fazer isso, mas enquanto não, vamos tentar aprender dessa maneira, vamos tentar aí realmente pegar toda a teoria envolvida com o nosso material. Tá bom? Então, eu acho que com isso eu encerro o nosso material de hoje. Eu espero que tenha sido proveitoso para todos vocês, que vocês tenham realmente entendido os princípios, o que precisava que vocês interpretassem dentro do nosso conteúdo. A gente não está tendo aula essa semana, os motivos vocês já devem estar cientes, né? Eu estou tendo aulas práticas com as turmas de elétrica. E a gente se vê na próxima semana com aulas ao vivo, continuando com essa temática. Qualquer dúvida sobre o que a gente discutiu hoje, me procurem no privado ou me procurem na próxima semana que a gente faz uma discussão presencial. Tá bom? Então, a todos aí, meu muito obrigado por terem assistido até aqui e até a próxima. Até mais.